Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a nossa conversa é sobre direitos, especialmente os direitos de servidores públicos que têm dependentes com deficiência ou que são responsáveis por alguém no espectro autista. Vamos falar de temas importantes que cruzam as áreas trabalhista, administrativa e civil. Tudo para trazer mais segurança jurídica e clareza para quem vive isso na prática. E para enriquecer essa conversa, eu recebo 3 advogadas especialistas no assunto. Andressa Albuquerque, que atua nas áreas de Direito do Trabalho e Administrativo, Márcia Oliveira da Silva, que trabalha com Direito de Família, da Saúde e do Consumidor, Paula de Leon Saciloto, também especialista em Direito de Família, da Saúde e do Consumidor. A doutora Márcia e a doutora Paula são sócias no escritório Saciloto e Silva Advocacia e a doutora Andressa atua junto a elas nas questões trabalhistas e administrativas. Então vamos começar porque tem muita informação importante. Bem-vindas, doutoras! Obrigada! Vamos lá, para começar do começo. Quais são os principais temas que vocês mais veem no escritório quando falamos de representantes de pessoas com TEA ou outras deficiências, doutora Márcia? Bom, hoje no escritório tem muitas pessoas nos procurando, principalmente servidores públicos, que querem reduzir a carga horária porque tem algum filho ou algum dependente, né, com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Também temos muito pedidos de isenção de PVA, de IPI, em questões de compras de veículos, solicitações do FGTS, e a questão do plano de saúde, que é a questão de coparticipação, da limitação e redução da coparticipação, né? E também temos a solicitação... A questão das escolas, né? Isso. Os acompanhantes na escola, vagas em escola, essa parte também a gente recebe bastante procura. Isso. Entendi. E Andressa, vamos entrar então no único direito que é exclusivo do servidor público, que é a redução da carga horária para acompanhar um dependente com deficiência do TEA, né? A gente fala que ele é exclusivo do servidor público porque ele está previsto em lei, né? E regulamentado por isso. O servidor público, ele pode trabalhar hoje de 40, 20, 30 horas semanais. E esse direito, então, possibilita a ele a redução da sua carga horária, justamente para a necessidade de atender, encaminhar o seu dependente, acompanhar as terapias, sem que ele tenha prejuízo financeiro. Porque, por via de regra, se fosse numa condição do privado, por exemplo, se você trabalha menos, você tem a sua redução salarial. O caso do servidor público não, é resguardado a ele, então, a possibilidade dele reduzir, né, essa jornada sem a redução da sua parte financeira e que ele possa fazer o acompanhamento com todas as terapias que o seu dependente precisa. E é exclusivo do servidor público esse direito? Infelizmente, hoje porque o privado, você não tem como determinar que uma empresa privada hoje conceda esse direito porque vai impactar na sua parte financeira. Então, hoje, infelizmente, eu espero que um dia isso mude, né? Que daí teria que fazer uma análise e uma modificação de toda uma legislação trabalhista que nós temos no Brasil, mas hoje ela é prevista exclusivamente para o servidor público federal, municipal e estadual. Entendi. Então, quando a jornada, no caso do servidor público, é reduzido, o salário não muda. Para esses casos, não muda, não pode mudar. Justamente para que ele não tenha prejuízo. Por quê? Porque ele precisa do acompanhamento, né? Acompanhar o seu dependente, a gente fala principalmente os filhos, mas qualquer dependente daquele servidor público, ou até mesmo o próprio servidor. Quando ele tem uma característica, né, e ele se enquadra nesse diagnóstico de autismo, ele também pode pleitear esse direito. Tá. Até mesmo a esposa, né? A própria esposa, os filhos, né? Precisa desse suporte, tanto para acompanhar quanto suporte emocional, né? Que isso demanda, às vezes, dependendo do grau, né? Muito tempo de terapias, de tratamentos, e aí realmente, né? Ajuda, né, a família. Que bom que não diminui valor, né? Imagina se diminuísse valor. Aí ninguém entraria pedindo essa redução, né? E como que funciona o processo para pedir essa redução? Ele começa via administrativa ou tem que ir sempre para a justiça? Como é que funciona? Não, no primeiro momento sempre tem que procurar a via administrativa. Porque você tem, além de ter que entregar toda a documentação, laudos, as documentações médicas, a comprovação da necessidade das sessões de terapia, ele passa pela junta médica do órgão que o servidor está vinculado.
E ele passando por essa junta médica, o órgão tem que analisar o pedido. Laudos e tudo mais. Isso. E aí o órgão analisa o pedido e ele possibilita. Então, naquele momento, se o órgão vai conceder ou não. Se houver a negativa, aí a gente entra na esfera judicial. Entendi. E no fim das contas, o que esse direito, né? É uma questão que você vai responder pessoal, né? Esse direito, no fim das contas, ele representa. O que ele representa dentro da rotina de uma família nessa situação? Representa. Eu acho que eu posso falar pelos clientes que nós temos, né? Isso impacta diretamente e muda totalmente a rotina daquela família. Porque antes, o pai e a mãe estavam trabalhando o dia inteiro. Essa criança, principalmente as crianças, né? Essa criança, ela estava inserida dentro, né, da escola, com todo o respaldo que ela tem dentro da escola. Ela estava inserida dentro de um ambiente hospitalar, que ela estava dentro das terapias, mas ela não tinha o pai e a mãe. Porque ela estava ou com uma babá, ou muitas vezes com um avô, mas o pai e a mãe, que é a segurança para aquela criança, ele não tinha. Porque ele não tinha... Né? Porque ele não tinha essa possibilidade. Então, esse direito, e isso é importante a gente falar, esse direito ele não é novo, ele só é desconhecido. Porque essa lei, ela já é muito antiga. Só que muitas vezes, porque geralmente o servidor entra na esfera administrativa, tem a negativa e ele se conforma. Então, hoje... Não procura, né? Isso Porque deixa por isso mesmo, né? Foi negado. Infelizmente, o que acontece? Essa lei é uma lei federal. Ela versa e ela fala sobre os funcionários federais. O que acontece com a legislação estadual e a municipal? Elas tendem a vetar esse tipo de direito. Ou botando algum entrave, ou botando alguma condicional, ou exigindo algo que não está previsto na lei federal. Então, ela dá essa limitação. Quando o servidor, então, recebe a negativa, seja do estado, do município, do órgão que ele está vinculado, ele tende a aceitar. Ele acaba se conformando com aquela negativa e não segue o processo adiante, né? Então, ele acaba não procurando. Mas eu vejo que sim, essa aplicação dessa lei, desse direito, ela transforma a vida de toda uma família. E falando especificamente num caso que o servidor era o autista, isso impactou muito na vida dela, porque ela não estava conseguindo fazer as terapias. Ela trabalhava 40 horas semanais, não tinha redução, e as horas dela não eram corridas ou encaixadas dentro de uma rotina. Isso trazia para ela muitos transtornos, ela não sabia como lidar com isso. Ela sendo uma portadora, né, do autismo, ela tinha outros problemas que se desencadearam, e quando a gente conseguiu essa redução, ela disse: Andressa, minha vida melhorou 100%. E você tem as duas situações, né? Não só no caso de pais e filhos, né? Os filhos com a segurança de ter o pai, a mãe ou o responsável ali mais perto, e o próprio adulto, né? O próprio responsável de se sentir também melhor de estar ali, porque a pessoa vai trabalhar e fica preocupado que, né, deixou em casa ou deixou na escola, e como é que tá, e como é que não tá. Graças a Deus. Deixa eu só complementar o que eu tava falando, porque teve um caso específico, por exemplo, que a mãe, ela não tinha muita proximidade com o filho. E aí, por conta das terapias, ela conseguiu a redução e ela começou a acompanhar nas terapias. Hoje, ele permite que ela atenda ele nas necessidades dele do dia a dia, porque antes ela não... Era como se para ele ela fosse uma estranha, porque ela nunca estava presente. Sim, porque ele estava... Para ele, eram aquelas... A fisioterapeuta, né? Exatamente. A pedagoga, eram as pessoas que estavam ali próximas dele. Tanto que hoje, graças a Deus, hoje você vê o responsável, né, pela criança ou adolescente, enfim, ou até adulto, né? Ele também tem que ser tratado, né? Sim. De certa forma, para saber lidar com essa situação. Sim. Né? Porque... Até porque é uma situação nova, né? Sim. E hoje em dia, com a modernização da medicina, né? Com tantas coisas atuais, eu acho que, graças a Deus... Então, vamos lá. Agora, vamos para um tema que causa muita dúvida, que é a isenção do IPVA e do IPI. Isso. Né? Diferente da jornada, isso não tem nada a ver com o servidor público? Não.
Isso é um direito do representante, né? De ter uma criança de espectro autista ou, enfim, um adulto, um adolescente. E até mesmo da própria pessoa com espectro autista. Isso é um direito deles de solicitar essa isenção na compra de um carro. Entendi. Existe algum critério, o grau de autismo, laudo, necessidade de adaptação do carro? Como é que funciona esse pedido? Não, não existe um critério. Melhor, os critérios que existem... Quais são, né? Os critérios que existem é o laudo, né? Tem que ter um laudo dizendo o que a pessoa tem, né? O que ela tem ali, qual é o transtorno que ela tem. Depois desse laudo, não existe uma adaptação, porque o espectro autista, ele é mental, né? Então, não precisa de uma adaptação para entrar no veículo. E o veículo tem que ser novo e o veículo tem que ser para aquela pessoa, né? Então, tipo assim, é uma criança, o pai até pode ser o condutor, que é o representante daquela criança, mas ele tem que ser para fins daquela criança. Tá. Do aspecto do espectro autista, né? Em que termos de documentação, não tem limitação, né? Não tem uma exigência, nada disso, ou necessidade de adaptação. A única questão é que a lei especifica que o carro não pode ser mais, o valor do carro não pode ser superior a 120 mil. Até para não virar uma coisa daqui a pouco, porque se a pessoa tem condições de comprar um carro de mais de 120 mil, ela não tem necessidade de pedir a isenção do imposto de renda, do IPVA. E diferente ali dos servidores públicos, nesse caso, só servidor público tem direito ou não? Não, isso é para todo mundo. Nesse caso, são para todos os casos. Isso. Tá. A lei, né, na verdade, a lei Berenice Piana, ela incluiu os autistas como deficientes, né? Então, eles podem, a partir daí, eles conseguiram, né, muitos direitos a partir da criação dessa lei, que foi um marco bem importante para eles. Solicitar essa isenção. Até assim, ó, a gente ajuda as pessoas a fazer o pedido administrativo, né? Junto à Secretaria da Fazenda. Caso isso seja negado, daí é relação de direito tributário, que a gente até tem uma outra pessoa. Vai para a via judicial, mas daí não é conosco, no caso aqui, né? Sim. E a parte agora do FGTS, quem que pode solicitar o saque? Só o servidor público, de novo, tem direito, ou qualquer representante, ou até a própria pessoa autista, no caso do FGTS? FGTS, não. O FGTS, qualquer representante, né, de uma pessoa que tenha autismo, e até mesmo o trabalhador que foi diagnosticado com um transtorno autista pode solicitar. Tem algum pré-requisito para isso? O laudo, né? Tem que ter o laudo. Só que o que acontece na maioria das vezes? As pessoas, elas fazem um pedido administrativo junto à Caixa Econômica Federal, né? E a Caixa Econômica Federal, existe uma lei da Caixa Econômica que regulamenta isso dentro da Caixa Econômica Federal, que fala que somente quem tem grau 3, que é o grau severo, mais alto, né, o gravíssimo, que teria direito. Então, as pessoas acabam vendo o laudo, né? Ah, meu filho não tem, mas mesmo assim tentam, né? Eles tentam, vão lá e tentam solicitar, mas acaba sendo negado, porque a Caixa sempre fala a mesma coisa, né? Isso quando vai direto na Caixa. Isso quando vai direto na pedido Caixa. Administrativo. Isso, né? pedido administrativo. Aqui, voltamos naquilo que eu falei anteriormente. Quando bate a negativa, muitas pessoas acabam se conformando, porque tem um laudo que diz que não é o nível 3, foi negado, então não tem direito. Só que assim, de novo, é uma limitação legislativa da criação do FGTS, que impôs essa condição de ter a necessidade do grau 3. Só que juridicamente falando, a gente sabe que não dá para você excluir e coloca todos em pé de igualdade. Sim. Traz todos para que não. Mesmo sendo nível 1, sendo nível 2, eles também têm direito, também têm necessidades, então é possibilitada a lei não faz saque. distinção, né, entre o tipo de autista, o né? grau. O grau se é nível 1, nível 2, nível 3, né? Então, por isso que se entra na justiça, né? Porque daí a pessoa vai comprovar a sua necessidade, o que gasta de tratamento, o que precisa, e a partir daí consegue, né, via judicial, o juiz vai analisar e pode conseguir, sim, né,
levantar o FGTS Se para com auxiliar. processos muito mais simples de outros assuntos, quando você recebe uma negativa já é complicado. Imagina uma pessoa que tem toda essa situação, deve Que é falar, pesado, quer saber? né? É, Isso. deixa pra lá. né? Deixa pra lá. É porque, infelizmente, é muito burocrático. É uma análise muito burocrática. Tanto você pode ver que a gente sempre tem que falar, tem que passar pela esfera administrativa. Aí, geralmente, não é uma coisa rápida, né? Você tem que fazer um pedido administrativo. Aí você pensa, uma família, por exemplo, todo um desgaste emocional de juntar documentação, levar no médico, pedir laudo. Sim, já estão Pedir naquele rolo, né? Já tem que estão levar naquela pra terapia, carga tem que trabalhar. emocional. Exatamente. Então vamos ressaltar aqui que nem é bom, então, ir direto para a Caixa Econômica. Eu acho que Não, a gente Sim, precisa sim, da. sim, é a gente obrigatório. precisa É obrigatório. Porque para entrar com a ação, tu precisa ter a negativa. É entendi. requisito é negativo. A Caixa Entendi. tem que Burocracia. dizer. Burocracia. Infelizmente, é uma burocracia que a gente Mas os precisa. três é certo, né? Os demais aí tem que ir para a justiça. Provavelmente virar negativa e vai para a justiça. É uma burocracia Paula. que a gente não tem como passar Como por ela. pular uma etapa. Exato, Tem lá as isso. etapas. Paula, agora vamos falar sobre educação e saúde, que são temas bem sensíveis, né? Sim. Como é que funciona a inclusão de alunos com TEA nas escolas? Quando que a escola é obrigada a fornecer um profissional de apoio? E isso gera algum custo para a família? A educação, na verdade, tá na Constituição, né? O direito à educação é um direito de todos e dever do Estado. Então, assim, as crianças com autismo devem ser, sim, assim como adolescentes, né? Em qualquer nível estudantil, devem ser incluídos, sim, de forma ampla no ensino regular, né? Que seriam as escolas tradicionais. Então, assim, se tem vaga, eles podem se matricular, não tem problema nenhum. Não é possível que seja negado o acesso deles às escolas. Outra questão, se precisa de professor auxiliar, o médico assistente dessa criança vai indicar, olha, para o aprendizado dela, ela precisa de um apoio. E aí, vai para a escola o pedido, né? Já pegamos casos de negativa... Isso. E aí a gente tem que entrar na justiça para pedir o apoio para essa criança, né? E a escola que tem que fornecer esse apoio. A escola tem que fornecer Isso não gera custo para o Não gera Não. custo nenhum, tá incluso. Olha, gente, quanta Assim coisa. como existe, né, o PEI, o plano de ensino individualizado, que a criança também, que tem essa condição, deve receber um ensino individual, assim... ser analisado, né? O que ela precisa, porque tem autistas que têm dificuldade de fala, outros é motora, outros não têm dificuldade de aprendizado nenhuma, então todo o contexto, né, deve ser analisado e a escola se adequar para receber essa criança. Novamente é um laudo, novamente é um processo, Sim, novamente indicação, dependendo do grau de autismo, dependendo de toda a Isso situação. mesmo. É que a ideia, desculpa, Não, pode falar. a ideia é sempre a gente entender que o primordial é a inclusão. É a Isso. inclusão desse ser humano, né? As escolas podiam entender isso também, né? Isso, Assim, a gente tem que pedir. mas às vezes naquele meio não ambiente onde ele entende. está inserido, né? Então, assim, tem que ter um assistente, dependendo da necessidade Isso. e indicação Isso. médica, se é necessário. Então, vai ter um acompanhamento ali, né? O tempo que ele ficar ali à disposição dele. E o material não é adequado, ele tem dificuldade de A compreensão. escola tem que Tem. ter Então, o material Tem tem que que trazer. Trazer. Isso é claro que a gente está falando especificamente dos autistas, mas é a mesma situação, por exemplo, dos portadores de síndrome de Down. É a mesma situação, por exemplo, de um Deficiente físico. que Tem que ter Sim. essas adaptações para que ele não se sinta excluído e sim incluído. Independente da Exatamente. idade, isso. Independente da da idade. Se é faculdade, também é necessário. Não só ensino infantil, E independente, vai- é importante falar que tanto rede pública quanto privada, né? Do ensino regular, tanto faz. Bom saber. Isso. E com relação aos planos de saúde, quais as terapias eles são obrigados a cobrir para as pessoas com TEA? O médico indicou o tratamento. Normalmente, né, as crianças, assim como adultos com TEA, precisam um tratamento amplo, né? Que é psicóloga,
até música, Terapia ocupacional, né? Além de internações, enfim, o que for, medicações, o que for necessário, tem que ser coberto. O plano de saúde não pode negar. Agora eu vou tirar uma dúvida pessoal. Não pode nem limitar o número de, tu só pode Sessões, 5 né? sessões. Não, não pode limitar. Não pode limitar. É ilimitado, é o que o médico apontar que é necessário, tem que ser Isso, seguido. saúde, né? Voltando ali na escola rapidinho, vamos supor que o laudo lá, a escola não tem uma negativa. Olha, agora eu já tô até falando direito, né? Tem uma negativa, mas o pai se sente mais seguro em ter esse como vocês falaram, um apoio, né? Uma pessoa para estar ali, um professor apoio, um assistente. E o pai se prontificar o responsável se prontificar em pagar essa pessoa para estar acompanhando a criança. Sim, a escola tem que aceitar. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Na verdade, ele não precisa pagar, né? Ele tem... Sim, mas a caso escola ele tenha tem uma que negativa. fornecer. Daí pode entrar na justiça. Entra na justiça e requer esse apoio. Entendi. Sempre que tiver uma negativa, a gente tem que avaliar se existe a possibilidade de a gente entrar juridicamente. Isso. Como a gente falou. Isso. Está previsto em lei. Então, tendo a indicação médica de que aquela criança, ela precisa, seja por uma questão emocional, ela precisa ter uma pessoa com ela, muitas vezes pode até ter a indicação do médico de que ela não precisa ter um monitor escolar, mas ela precisa ter uma babá que está com ela, que ele já está acostumado com ela. Sim. Se houver essa exigência, a escola tem que permitir. Aí, nesse caso, o pai vai continuar pagando, vai né? pagando. E Foi a essa a escola tua tem que pergunta, permitir. né? A tua pergunta foi nesse sentido. Isso. Aí agora eu quero falar sobre a coparticipação dos planos de saúde, que é um tema que pesa muito no bolso, né? Pesa muito no bolso. Infelizmente. De todo mundo, mas nesse caso eu imagino. Mas, Quais são os tratamentos que mais sofrem com impacto com essa coparticipação? As terapias, terapias, as né? terapias, Isso, porque as às vezes terapias. muitas, né? Muitas sessões, como a gente falou, depende do autista, tem várias, né? Ou é fala, ou é motora. E aí o médico vai analisar, né? Então, a questão do volume de terapias, às vezes uma conta altíssima, né? Porque vem até maior que o próprio mensalidade do plano, né? Não, e assim, as terapias, elas são contínuas, né? Então, por isso que muitas vezes tem que fazer ali, às vezes tem uma terapia ocupacional, tem mais a fisioterapia, tem mais a psicóloga, e aí vai somando. Tudo isso vai somando, né? Então, ela é contínua. Às vezes, está fazendo lá 5 a 6 terapias por semana. Sim. É porque a gente fala terapias... Mas engloba tudo. Engloba tem tudo. fono, tem... Isso. Deve ter casos até de precisar ir para música, piscina, Essas natação. terapias então, são as terapias ocupacionais, ocupacionais, né? Psicomotoras, todas essas. E que não deixa de ser também uma inclusão nessas outras áreas, né? Sim, Isso. Com certeza. E seria só em escola ali, ou também, por exemplo, se eu quiser colocar meu filho numa escola de natação, também tem esses casos? Se você quiser colocar numa escola de natação, a escola de natação também, você pode entrar com um processo pedindo algum benefício, alguma coisa nesse sentido? Geralmente a gente não pensa, não tem esses casos, né? A gente já teria faz que analisar parte. cada caso em ponto singular. Mas geralmente não, por quê? Porque geralmente quem faz as terapias são lugares específicos. Especializados. E aí entra no plano de saúde. Porque daí tem todo um respaldo. Né, o profissional adequado. Porque geralmente são clínicas que já tem a psicóloga, a psicoterapeuta, a fonoaudióloga. Tá tudo junto na mesma clínica, só que são terapias específicas. Até porque, para não causar mais transtorno para aquela criança, para aquele adolescente, enfim, porque ele vai ter que estar se deslocando para vários lugares, entendeu? E como a doutora Márcia falou, são várias terapias por semana. Muitas vezes são 2, 3 terapias ocupacionais na semana. Então, às vezes, tu tem segunda, quarta e sexta, por exemplo. Até mais, né? Não, só as ocupacionais. Aí você Sim. tem as outras, entendeu? Então, tem casos de pessoas que fazem 6 terapias semanais. Isso. Então, para não ficar se deslocando muito, acaba centralizando tudo num lugar só. E para pedir a redução desse valor, é processo também. Tem que passar, sim. mesmo estando a gente está falando
dentro da saúde. A gente já saiu lá da Sim, Caixa porque Econômica, a gente agora foi pro plano de saúde. Mesmo Isso aí. assim... Isso, porque A aí gente- acaba que os pais, né, muitas vezes por questões financeiras, né, acabam, não, isso aqui vai dar, acabam cortando os tratamentos, né, então, para garantir o tratamento amplo, existe essa possibilidade, né, da gente entrar na justiça e pedir que seja reduzida a forma, que não seja cobrado cada consulta, né, porque aí A realmente fica limitação, muito isso. pesado. Imagina, uma criança que faz de 5 a 6 terapias por semana. Cada vez é um pouquinho mais de coparticipação, né? E como a doutora Paula disse. Vai ali, né? Exatamente. Então, assim, daqui a pouco, o que ela paga de coparticipação, às vezes é maior do que ela paga pelo plano de saúde. Por isso que os planos de saúde não limitam o número de terapias, Sim. né? Por quê? Porque eles estão ganhando. Sim. Eles estão ganhando em cima disso. Então, por isso que as pessoas entram na justiça, e realmente tem que ser na justiça. Até assim, ó, tu tens que fazer o pedido administrativo por plano de saúde. De novo, todo o processo. Exatamente. De novo, todo o tá? processo. Então, tu faz o pedido administrativo, tu pode fazer uma reclamação na ANS, né? Mas tu tem que entrar na justiça. Por quê? Porque os planos de saúde, muitas vezes, eles negam. Já deveria ser até uma coisa... Olha, eu querendo atrapalhar o trabalho das advogadas. Mas, assim, já devia ter que ser... Até, assim, quando você preenche lá o seu cadastro, suas coisas para fazer um plano de saúde e você coloca ali, né, que a pessoa é autista, já devia... Tá tudo certo, tudo Mas daí embutido. tem a questão da carência, né? Aí vem a carência, Aí vem a aí vem a carência. carência. Tanto que quando eu e a Paula, a gente fez o curso de especialização em direito de saúde, lá dizia, inclusive uma professora disse, os planos de saúde, eles têm um sistema, tu só entra lá e faz o pedido lá direto, muitas vezes nem tem que entrar na justiça. Nunca adiantou. Eu imagino. Eu ia Nunca adiantou perguntar, na essa via parte. administrativa, os planos costumam aceitar esse pedido ou quase sempre acaba indo para a justiça? Eu nunca Justiça, os recebi nossos casos. nenhum pedido que fosse deferido, né? Porque daí, se o plano de saúde for lá e, vou ter que deferir, vai ter que mudar todo um contrato. É a Por mesma quê? questão, eu acho que... Desculpa te cortar, Não. mas eu acho que é a mesma questão quando eles colocam na doença pré-existente, né? Eles já jogam todas as questões que eles querem negar, eles jogam ali, não, é doença pré-existente, então não vamos cobrir. Essa questão da diminuição da coparticipação, eu vou dizer assim, eu até vou usar uma palavra bem radical, eles jamais vão diminuir administrativamente. Porque se eles fizerem uma dessas, eles nunca mais vão cobrar. Então, só na esfera judicial mesmo. E é assim também, né? Se eles fazem administrativamente para eles vão acabar tendo que fazer para todos. E quantas pessoas não Então, sabem disso, gente? Exatamente. Eles devem ganhar muito. E dinheiro. Por assim, isso a ó, importância Patrícia, da gente conversar. Eu a vou coparticipação, pulverizar esse podcast. ela está prevista no contrato, né? Ela pode ser cobrada, a coparticipação. Só que cada caso é um caso. Né? Quando tu vê que impacta na vida daquela pessoa, que tu vê que o valor que está sendo cobrado só de coparticipação é muito maior que o valor da mensalidade, então isso são coisas importantes, né, a serem analisadas. E o judiciário tem aceito, né? Que seja cobrado outras formas, né? Por Isso. exemplo, por modalidade. Então, não conta o número, mas conta as modalidades que ele fez e aí é cobrado. Que os planos de saúde são sacanas, a gente já sabe. E quando chega na justiça, o entendimento dos tribunais costumam ser favoráveis ou... A gente tem recebido decisões favoráveis, Que tá? Porque justamente a gente demonstra isso. A gente demonstra o laudo, né? Demonstra a quantidade de terapias, demonstra a vida daquela família, né? De quanto que ganha, quanto que tem que impacto gastar. financeiro, né? Isso, E a gente demonstra muitas vezes que o valor que paga de mensalidade, por exemplo, vou te dar um exemplo, tem um caso nosso, né? Que ele paga de mensalidade 900, mas ele paga de coparticipação 4.000 e pouco. Só pelas terapias. Só de pelas uma terapias filha. de uma filha. E agora teve um outro filho que também Meu Deus. foi diagnosticado, né? Então, assim, existiu já uma decisão, inclusive teve uma decisão aqui, né, de Santa Catarina. Santa Catarina, do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, que o entendimento foi que a coparticipação poderia ser cobrada, mas limitada a um valor X, um valor específico por terapia. Então, era R$70 de coparticipação no máximo
porque aquela pessoa precisava de muitas terapias, então eu não poderia cobrar mais. Até para não extrapolar justamente isso, a mensalidade, né? Porque fica desproporcional. Você já paga uma mensalidade que é extremamente cara e você acaba pagando uma coparticipação muito elevada. E assim, ó, cada caso, como a gente sempre diz, né? A gente diz para você o que a gente sempre diz no escritório, para as pessoas. Cada caso é um caso, né? Isso. Cada caso a gente tem que analisar qual é a necessidade daquela pessoa com transtorno de espectro autista. Por exemplo, tem um caso em que ele era cobrado 6 vezes o valor da mensalidade, né? E aí, claro, o juiz entendeu que ele teria... Eram menores as terapias, mas entendeu que ele teria que pagar, então, 2 mensalidades, né? Então, esses são algumas decisões que a gente está tendo, né? Precisa analisar. E a no caso pessoa de- tem que nos procurar. No caso de e a plano de gente saúde, o analisa. representante tem algum direito? Por exemplo, a mãe ou o pai, ou sei lá, o responsável, tem algum direito nessa... Eu tenho um plano de saúde. Ok. E eu sou responsável por um deficiente. Isso. Eu tenho direito também a ter a minha... Se eu tenho que fazer uma terapia, para poder lidar com essa situação, para poder cuidar, também tenho esse direito? Não, a gente está Não adianta falando nem só tentar. Não é que não adianta nem tentar, né? Mas a gente está falando da pessoa de espectro autista. Da pessoa. Né? Sim, é porque Ele como a tem gente que tem ter a outros redução. casos ali atrás, que a gente Sim. também tem, Aham. de repente é uma coisa para se pensar lá na frente. Sim, daqui a Né? pouco, De levar né? ali para alguém... Não apareceu ainda, né? né? Mas, Isso. né? E assim, o importante assim, ó, que existem decisões do STJ, né, do Supremo Tribunal de Justiça, que fala que o valor, para não ser algo tão abusivo, o valor a ser pago de coparticipação não pode ser maior do que o valor da mensalidade. Só que a gente precisa primeiro ir no primeiro grau, segundo grau, depois, né? Para chegar no fórum, STJ, né? Quando para você o entra Tribunal com de a ação, Justiça, vai primeiro depois para grau, o segundo grau. STJ. Então, existe todo um caminho a ser seguido. Tá? E depende do plano de saúde também, né? Márcia, mas Isso. também tem a questão do STJ, também limitou Isso. o valor da Da coparticipação. coparticipação. Que, de acordo com o entendimento do STJ, a coparticipação não pode ser superior a 50% do valor pago pelo plano de saúde para o médico, a clínica, por terapia. Isso, por terapia. Uhum. Os Então- tratamentos que ele tem que fazer. Então, por exemplo, se uma terapia ocupacional ela custa R$160, o plano de saúde não pode cobrar do segurado mais do que 50%. Então, R$80 é o máximo que ele pode cobrar. E, infelizmente, não é o que está acontecendo na prática. Porque Exatamente. ninguém vai olhar. Você imagina, você tem uma família que tem 3 crianças. Todos usam plano de saúde. Dentro dessas 3 crianças, uma é autista. Então, ela tem muitas terapias ali, semanais. Quando ele vem o extrato do plano de saúde, a pessoa não vai olhar. O pai e a mãe não vai olhar quanto que ela pagou. Tem Não, tempo de olhar. quanto que ela pagou por cada terapia. Só que quando a gente chega... A gente olha, né, que é advogado, mas de um modo a gente geral... olha lá no de um modo processo, geral, não olha. a gente vê assim, não, mas só um pouquinho. Você está pagando de terapia R$113. Quanto que a clínica cobra? A clínica declarou que cobra 160. Então, você está pagando mais que 50%. Você está Sim. pagando quase 70% dessa coparticipação aqui. Tu entendeu? Tipo, o que a valor maioria das cobrado pessoas pela elas clínica. fazem? A clínica vai, cobra um valor, A pessoa paga. e a pessoa paga, né? Quando vem no teu extrato, tu não sabe quanto que a clínica lá O cobrou. valor da clínica, né? O valor Entendeu? da consulta, mas aí tem a coparticipação, deveria ter o desconto. E aí, Isso. Então, não vem no teu extrato ali o valor que a clínica pagou, menos 50%, que é o valor que tu tem que pagar. Tem que Não, o plano de o saúde plano- só coloca um valor. E aí é isso. E aí, às a gente vezes, não sabe, a gente né? não sabe, né? E a gente está falando isso para espectro autista, para dependentes. mas Mas se a gente for parar para analisar, a regra é uma só para todos. Para todo mundo, Então, até para quem consome o plano de Vou saúde olhar meu mensalmente, Isso. começar a cuidar essas Saindo coisas, daqui. porque com certeza, se você for analisar, vamos pegar uma consulta simples, um cardiologista, e você pegar uma consulta, vamos dizer que o cardiologista cobra 120 a consulta, no teu extrato lá do plano de saúde, com certeza não está cobrado 60, está cobrado mais. Com porque certeza. eles vão utilizar desses artifícios, porque ninguém vai olhar. Sim. E aí Porque vai daí passar. tu tem que pedir as duas coisas. Tu tem que pedir o teu extrato
E tu tem que saber quanto é que você gastou O lá. valor, né? Você quer ver Exatamente. exame de Exame de sangue? Exame, Sim, tem ali uma sangue. lista de 550 exames que você fez, você nem sabe. Tem Nem uns que sabe, custam nem R$4, sabe quanto outro que é. custa... Nem sabe. Mas daí nós vamos entrar, né? Numa porque outra daí, discussão. outra daí, discussão. como a gente disse, né, cada caso é um, né? Então, o direito à saúde é bem amplo, né? Então, a questão, assim, já apareceu para nós ali parto negado, aparelho auditivo negado. Isso. Então, é bem extenso. É o que você falou, Não é cada só caso o um caso. autista, né? Mas E as pessoas Procurem têm o seu que direito. procurar, né? Isso. E também, só lembrando que não é só do plano de saúde, né? Porque a gente tá falando de um Sim, sistema... SUS também, SUS. Exatamente. Eu ia perguntar Que é um agora direito do de SUS. todos, né? O plano de Exatamente. saúde, a gente tá falando de um direito a saúde, na verdade, é um direito, né, constitucional. O direito está na Constituição, né? Que todas as pessoas têm o direito à saúde. Então, se tu tem o plano te deve, né? Agora, se tu não tem o plano, é o Estado que tem que te fornecer, né? E De tem forma que adequada. fornecer. Você É. pode entrar com Isso. processo, com pedido. Da mesma forma, né? As necessidades vão, aí se vem negativa, aí a gente vai para a justiça. E a gente hoje tem, o SUS está preparado para receber tudo isso? Olha, Pulamos, né, judicialmente, o roteiro. tá não, mas eu digo, funcionando. eu digo assim, tu diz nas terapias, assim, Sim, solicitações, sim. inclusive essa... Até na escola pública. Sim, mas eu digo assim, ó, essa nossa cliente, por exemplo, ela tentou não pagar o plano de saúde, não pagar o plano de saúde, mas não utilizar para aquelas terapias. Uhum. Só que a menor ficou quase um mês, né? Mas na Sim, fila Quase de um mês espera. na fila de espera. Porque fica Entende? na fila de espera do SUS. Então, Esses assim, tu casos já paga aí um plano perde de saúde tempo, né? porque tu quer, né, pro melhor Sim, da tua família. sim, né? Só que tu não quer pagar uma... Não é que tu não queira pagar pelo médico, né? Mas, você não tipo pode, assim, inclusive. tem momentos assim que 50% às vezes é muito pesado, né? É pesado. Uma coparticipação de 50% para quem tem terapias no mínimo 5 vezes na semana, então são 20 vezes no mês, sabe? Pesado. Então realmente é muito pesado. E nas escolas, voltando lá na escola, a escola pública também tem que ter lá, se precisar num laudo lá, tiver que ter Professor uma professora auxiliar. sim. Uhum. Tem. Sim. Também Também tem a inclusão, né? Tem que ser inclusiva. Sim. Mas por Voltando. incrível que pareça, nas escolas públicas, eu acho até que é mais fácil do que nas escolas privadas. Eu vejo muito mais resistência nas escolas privadas, essa inclusão, do que na escola pública. Até porque, vamos lá, a escola pública não tem outra opção. Ela tem que incluir, não tem outra opção. E elas se adequam. Então, você pode ver que muitas escolas, a maioria das escolas hoje, elas têm o professor e um monitor escolar, que justamente atendem essas crianças com necessidades mais especiais. Então, eles têm essa... Não sei se você vai saber me responder, mas, por exemplo, numa classe eu tenho mais de um aluno nessa condição de ter uma pessoa ali para ficar... A classe vai ficar lotada, né? Não tem lei Não. sobre isso ainda. Não. Pode ter, mas, por exemplo, sei lá, tem 3 crianças, aí tem a professora e mais 3 adultos para cuidar de mais 3 crianças. Aí vai depender, né, da do espaço necessidade da escola também da também. necessidade de cada criança que o médico auxiliar apontar, né? Então, às vezes a criança, o autismo está num nível alto, ela necessita de apoio individualizado. Então, tem essa análise. Mas a escola deve ter um limite também, né? Porque senão, imagina. A gente não tem ainda decisões, ela tem que incluir, né? Como eu referi Sobre ali, se existem vagas, estão abertas para os autistas. Então, ela não pode fazer distinção, porque até seria crime, né? Seria Sim, discriminação, aí entra na esfera criminal já. Mas se tem que aceitar. Se os autistas estão na sala, inclusos naquela turma, e eles têm necessidades, tem que ser atendido, sim. E na esfera pública eu vou te responder porque eu posso falar porque eu tenho uma irmã que trabalha na escola pública. E ela tem, né, no caso dela, a escola dela tem. Ela mesma, ela é monitora. Então, ela cuida de um menino autista. Ela é específica para um menino autista. E na sala dela tem mais 2. Esses outros 2, eles não precisam de monitoramento exclusivo. Então, ela fica com o aluno dela, no caso. Tem mais um monitor para cuidar desses outros 2 e a professora. Então, no caso, são 3 pessoas, 3 adultos dentro de uma sala.
e é uma escola municipal. É justamente isso. É Foi isso. visto qual era a necessidade necessidade. daquela É. criança. E existe o caso contrário, deve existir então o caso contrário também, não só, por exemplo, o pai acha que o filho tá lá ou não chegou esse laudo que precisa de alguém e a escola solicitar para o pai, o seu filho precisa de um monitor individual para ele, então aí ela tem que procurar, dificilmente isso deve acontecer. Normalmente eu o que acho, né? acontece, né, é quando não tem diagnóstico, né? Aí a escola encaminha, né? Isso. Olha, vai procurar uma fono, vai procurar, começa, né, aquela coisa... Daí vai fazendo as indicações, né? E a partir dali, com o laudo, aí a família, sim, vai ver a necessidade, né? O médico responsável vai apontar, ó, para o aprendizado dele é necessário. Até porque, como a gente falou, né? Tem diversos tipos, então... Tem uns que têm dificuldade de aprendizado, outros sim. não têm, tem a fala, Eu perguntei tem mais pelo motricidade. caminho inverso. Eu acho que deve ser uma coisa mais difícil de aparecer, mas... Não, mas as escolas, Não, eu elas achei bem fazem essa normal. avaliação. Sim, não, sim, elas fazem essa fazem. avaliação. Porque normalmente quando entra na escola, não que os pais se negligenciam com a Mas tem questão pai de que ver. realmente não... Mas Mas não, pode nem às se vezes deu não, conta, né? não se deu conta, ou daqui a pouco a criança é muito pequena, né? Daqui a pouco a criança tem 2 aninhos e tá numa creche. Sim, e às vezes não é a e acho dificuldade que de é da- aprendizado, Isso, né? Algum é. outro tipo de dificuldade. Que os Exatamente. A pais escola não, percebe a escola e aí percebe, chama a a escola atenção percebe. para os A pais. escola geralmente faz esse encaminhamento, até porque de comportamento, porque a escola tá vendo no dia a dia a necessidade, né? Então ela pode sim chamar os pais e falar, olha, tá acontecendo isso, essa situação, vamos passar por de repente uma psicóloga, vamos fazer um acompanhamento. E aí depois disso começar a se estudar a elaboração de um laudo, enfim. Porque tem esse outro lado também, Sim. né? Que é um Sim, lado isso, bem... isso, inclusive, Tem, aconteceu com o meu afilhado, né? O meu afilhado, ele tinha 2 anos e ele foi para a escolinha. E na escolinha, em 2 semanas, que ele estava na escolinha, chamaram, né, a minha cunhada e disseram, olha, eu acho que você tem que levar ele no médico para fazer certos exames, assim. Ela tem assim, dificuldade, ela ou tem tá dificuldade. em comportamento. Entendeu? E É, aí foi relacionamento, diagnosticado. né? Foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Então, assim, é leve, né? Mas foi Mas a escola pode- que deu o primeiro passo, digamos assim. Então agora eu queria pedir para cada uma de vocês deixar um conselho ou uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Especialmente para quem está no meio desse turbilhão de dúvidas. E assim, gente, eu vou colocar esse podcast no ar diariamente, porque né, Eu acho tem que muita Muitas gente, informações importantes. né? E aí eu queria que vocês deixassem ali, né, um conselho, uma mensagem. pra Procure quem um tá ouvindo a advogado, não se gente. conforme, né, com a Isso. negativa. Busque os seus direitos, né? Busque conhecimento também para saber quais são os direitos que essas crianças, essas pessoas têm. Exatamente. E procure auxílio. Pra facilitar a vida, né? E Isso. de todos os lados, né? Financeiro, emocional. Exatamente. Eu diria assim, ó, não se conforme. Não se conforme. Porque quando a gente se conforma, o conformismo, ele nos deixa estagnado, né? E aí, você não pode se conformar com uma negativa que você recebe da Caixa Econômica, do seu órgão público, de uma escola. Você não pode se conformar com aquilo ali e achar que aquilo ali é uma sentença É para regra. você. Não, é uma sentença. Eu vou ter que pagar essa coparticipação, ou a caso da nossa cliente, né? Que disse, minha filha vai parar de fazer as terapias. Eu não posso mais pagar Exatamente. R$4.000 de coparticipação. Eu tenho mais 2 filhos. Sim. Eu disse pra ela, não, calma, a gente vai resolver. Dá Então, pra assim, ó, resolver. a gente não pode não se tem- pode conformar. aceitar. Porque eu acho que quando a gente se conforma, a gente fica estagnado. Uhum. Saber que as famílias não estão sozinhas. Né? Que elas podem procurar ajuda, né? Às vezes olham muito só a internet. Eu acho que a internet, às vezes, ela é maravilhosa, mas tem certas coisas ali que não vão ajudar, né? Sim. Então, A gente tem que procurar. usar a nosso favor mesmo, Isso, né? Esse monte de Não, tem muita informação. coisa positiva, tem mas a muita gente coisa vê positiva. também que tem muita gente que vende o que não é. Isso. Ou muita coisa assim de marketing pessoal, né? É que nem se não você é. olhar na internet questão de FGTS, vamos dar um exemplo, né? Vai estar lá, dizendo que somente quem tem grau 3. Então, assim, né? Como o doutor Andressa disse, não desista, vai lá, tente. Peça, tenha negativa, tenha negativa, mas busque auxílio profissional Tenta pelo menos adequado. uma vez pra ver o que Isso. acontece. Isso. Até porque o direito, né, a gente falar em direito, ele não é exato.
Ele não pode ser, isso, mas isso vai dar aquilo ali. Ainda tem ser humano ali A gente trabalhando tem na que frente, atrás. E tudo né? depende E cada de caso toda é um uma caso. análise, exatamente. E cada caso é um caso. Muitas vezes a gente pega casos que a gente bate o olho na documentação e a gente vê Já assim, sabe. não, isso aqui a gente não vai conseguir. Ainda não é uma inteligência artificial Não. resolvendo. Não, não. ainda bem. E tem Tomara casos que nem diferentes seja. mesmo também, assim, que às vezes tem alguns que já são corriqueiros, né? Que a gente já sabe, não, isso aqui normalmente é assim. Mas também acontecem casos que são, assim, únicos, né? Que chega, a gente vai estudar, nós vamos tentar uma solução assim. E dá certo, né? Então, tem que buscar auxílio. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um conteúdo assim muito interessante, esclarecedor. A gente tem que levar isso para frente, tem que mostrar, tem que falar. Cada vez que eu faço podcast com vocês, eu quero ser advogada. eu saio daqui querendo ser advogada, vamos resolver. E para você que está ouvindo a gente, vão atrás dos seus direitos. Vão pesquisar, não aceitem negativas. Procurem um advogado. Isso aí. É Não é? isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E a gente vai trazer cada vez mais assuntos polêmicos e esclarecer cada vez mais o Assuntos direito, importantes. né? Assuntos Vamos, importantes e tentar melhorar cada vez mais Isso aí. do que a gente puder. Obrigada, Obrigada. meninas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.